Boa noite, senhoras e senhores, boa noite a todos. Estamos aqui, tô aqui ajeitando minha câmera, pronto, problema técnico. Boa noite a todos, boa noite a todas. Como vocês estão? Estamos aqui em mais uma Mentolive, a mentoria que é numa live. E nessa Mentolive, né, para quem não conhece ainda o esquema, para quem é novo, para quem caiu de paraquedas, para quem acabou de conhecer meu perfil, não tem a mínima ideia do que seja uma Mentolive, é literalmente isso aí que eu acabei de falar, é uma live, tá? E durante a live eu vou chamar uma pessoa que está aqui presente para participar, para realmente entrar e conversar comigo e dialogar comigo e, enfim, falar um pouco sobre o caso dela, o que está acontecendo, para eu realmente direcioná-la de uma forma que vai fazer sentido para a carreira dela no exterior, tá? Então, você que tá aqui, vocês que estão chegando, mete o dedo nesse coração, porque se não tem coração, não se tem nada nessa vida, minha gente. Toda vez que você aperta o coração, você tá avisando ao Instagram que essa live é extremamente necessária, ela é importante e por isso que você deve assisti-la. Então, aperta o dedo, mete mesmo o dedo nesse coração e eu vou chamar aqui a pessoa que eu convidei hoje, né? Que eu sempre aviso, tá? Aliás, eu vou falar isso agora no início da live, que eu sempre falo no final e eu acho que é importante falar no início. De vez em quando eu vou fazer essas mentorias, né, as mentolives, assim como também eu vou fazer análises de currículo, de cover letter, de LinkedIn, ou seja, eu entro no perfil da pessoa, eu vejo o currículo da pessoa, né, o perfil do LinkedIn, eu entro no currículo da pessoa, eu vejo a cover letter, enfim, eu vejo tudo, né, não tudo, peraí, deixa eu refazer para as pessoas não ficarem achando, nossa, ela vai fazer tudo pra mim, não. Nessas lives, eu também faço lives específicas para LinkedIn, tá? Para analisar o LinkedIn. Então, eu vejo, a pessoa entra comigo, eu vejo ao vivo o LinkedIn dela. Eu também faço para currículos. Então, a pessoa entra comigo ao vivo e eu vou analisando o currículo dela para ver o que pode ser alterado, o que pode melhorar para destacar melhor ela. E faço a mesma coisa com a cover letter. Então, eu analiso lá a cover letter com a pessoa ao vivo, tá? E se você quer ter essas chances de participar da Mentolive, das análises de LinkedIn, currículo ou cover letter, você tem duas opções, tá? A opção número 1 é se inscrever na minha lista de e-mails. Essa lista de e-mails para você se inscrever, você pode se inscrever, por exemplo, para a próxima turma do Esteja Onde Quiser, né, para a lista de espera, sem compromisso, só para você entrar lá na lista e começar a receber esses avisos, tá, de quando for ter essas lives para você participar, porque eu normalmente escolho do e-mail. Ou eu escolho da galera do Tele, que é um canal no Telegram que eu tenho. E lá naquele canal eu aviso, está aberta aí uma Mentolive ou uma análise, né? Quem quiser participar é só me mandar uma mensagem. E aí a pessoa vem aqui e me manda uma mensagem, tá? Então, se você quer aumentar as suas chances de ser uma das pessoas escolhidas para participar disso ao vivo comigo, é só você então se inscrever na minha lista ou entrar lá no canal do Telegram. Ambos o link estão no perfil, tá? Mas não vai agora não, vai depois que terminar isso aqui, tá? Pode deixar que eu te lembro no final. Mas hoje o grande felizardo é o Wilber. E eu vou conversar com ele. O Wilber já me segue há algum tempo, então eu já meio que conheço ele. Porém, eu acho que vai ser super interessante, né, ter realmente um papo aqui com ele, porque eu sei um pouco da história, mas não sei tão profundamente. Então vou chamá-lo aqui. E fique até o final, porque pode ser que o caso do Wilber seja algo super parecido, similar com alguma coisa que você precise, ou te dê novas ideias para o que você precisa, tá bom? Então fica aqui com a gente. A relógio está muito quieta, hein? Não tô gostando disso não, Renata. Fale alguma coisa. Olá! Oi! Tudo bom, Wilber? Oi, Rach, tudo bom? E você? Tudo tranquilo. Eu tô falando o seu nome corretamente? Porque às Tá vezes a gente certinho. fala. Tô? Ah, então tá. Às vezes a Acertou. gente acha que tá arrasando falando o nome da pessoa, mas não, tô falando errado. Ah, E que não é ótimo, todo então. mundo que acerta, não. Eu Falou direitinho. imagino. Eu imagino. Wilber, conta pra gente aí um pouco sobre você, qual que é o seu caso hoje, o que que tá rolando, para que eu possa entender e o pessoal também possa te conhecer um pouquinho. Tá bom. Vou tentar resumir um pouquinho a história. Eu tenho 32 anos, sou formado em comunicação social, com ênfase em produção editorial. Tenho um MBA em marketing e branding.
Eu moro na Bélgica, já tem quase 3 anos que eu estou aqui. No Brasil, eu trabalhei por 10 anos, assim, em agência de publicidade, depois trabalhei numa grande empresa durante quase 7 anos. E depois desses quase 7 anos nessa grande empresa no Brasil, em Salvador, que é a minha cidade natal, eu resolvi me mudar para cá. Eu resolvi mudar para a Europa, na verdade, querendo viver essa vivência, realmente ter essa vivência de morar fora e tal. E aí fui para Essa Espanha. aventura, né? Essa Essa aventura aventura. que é. Fui para Espanha, onde por onde tirei meus documentos, comecei a procurar emprego, mas morei na região da Galícia, onde o setor de marketing não era muito desenvolvido e não arranjei nada na Galícia. Só que aí eu consegui um trabalho justamente aqui em Bruxelas, que é onde eu moro até hoje. Eu vim para cá trabalho inicialmente e aqui eu trabalhei na minha área, que é na área de marketing. Então eu consegui um trabalho numa empresa aqui e na minha função mesmo de marketing. Foi um trabalho temporário de 6 meses. Depois disso, eu consegui um traineeship no Parlamento Europeu. E aí foi, assim, uma mega experiência. Foi incrível. Trabalhei lá durante as eleições europeias. Foi, assim, surreal. Eu jamais imaginaria saindo de Salvador e vir parar em Bruxelas, no Parlamento Europeu. Nunca foi um plano e foi, assim, tudo muito incrível. E aí, assim, trabalhando na minha área, trabalhei no setor de audiovisual de lá. Foi, assim, a melhor experiência. E aí, depois disso, foi quando eu decidi realmente ficar aqui em Bruxelas, porque eu vi muitas oportunidades surgindo, né? Tal, não foi algo que eu escolhi, mas que a vida acabou me trazendo, a vida profissional. E aí, assim que acabou meu traineeship no Parlamento Europeu, eu achei assim, agora vou bombar, que eu tô com o parlamento no meu currículo e tal. Só que eu ainda não tinha essa experiência da rotina de trabalho e da vida aqui na Europa. E meu traineeship acabou no final de julho. Então veio agosto, que é um mês de verão, assim, de férias, para trabalhos assim de escritório e tal. As coisas não acontecem muito, então foi um período que eu não me programei para estar de férias. Eu queria já emendar um trabalho no outro, então bateu um certo desespero. Mas eu usei esse momento para o quê? Para estudar francês, porque eu não falava francês, tal. Eu estava já fazendo o curso mais ao fim de semana, então eu peguei, entrei no curso incentivo e fui, dei um up no meu francês e fiz 2 meses incentivão assim de intensivo não, intensivão de francês. E depois desses 2 meses eu consegui um trabalho aqui, que é o Sim. trabalho que eu estou até hoje, que é um trabalho de Communication Officer, numa empresa tal aqui muito legal. Porém, que eu já estou assim, Saturado. insatisfeito. Estou saturado. Chegou esse momento da saturação do trabalho Aham. Uhum. e eu estou querendo algo novo Uhum. dentro da minha área. Uhum. E aí, o que aconteceu? Ano passado veio essa frustração toda, assim, foi muito legal, porque assim, eu acabei, eu comecei no trabalho em outubro, depois de 3 meses eles me deram um contrato o CDD, que eu trabalho, é um contrato por período determinado. Depois de 3 meses eles já me deram um CDI, que é o contrato por período indeterminado, que é bem legal, como se fosse a nossa carteira assinada do Brasil. Então foi muito legal, fiquei muito feliz, assim, e tal. Só que aí, isso foi em janeiro do ano passado e veio a pandemia. E aí ficou tudo meio que esquisito. Na verdade, estava todo mundo se readaptando a esse novo formato, né, de vida e tudo mais. E eu acabei desenvolvendo na empresa, o que eu estou fazendo hoje, o meu trabalho diário é muito mais administrativo do que, de fato, de comunicação e marketing. E isso que me frustra um pouco, porque eu faço mais, é algo que não é algo que eu desgosto, mas não é o que eu faço de melhor, Sim, sabe? não é na realidade trabalhar naquilo que você se formou e naquilo que você até quer como experiência, né? No caso. Exatamente, exatamente. Então, por isso eu comecei a ficar, né, insatisfeito e comecei a procurar outras coisas. E aí eu usei uma estratégia que não foi assertiva, porque ano passado, no desespero, eu comecei a mandar muito currículo. Assim, Ctrl+C, Ctrl+V. Mandava Uhum. 1000 currículos por dia, recebi um monte de resposta negativa. Aí Uhum. foi antes de eu começar a te seguir e pegar as dicas.
E aí, depois que eu comecei a te seguir, eu fui entendendo a estratégia das coisas, fui assim, peguei meu currículo, meu LinkedIn, joguei fora, fiz outro, fiz uma nova cover letter, e aí as coisas foram dando uma melhorada. Aí, o que acontece? Eu estou nesse trabalho que não está me satisfazendo tanto, estou em busca de algo dentro da minha área, que é de marketing, comunicação e design gráfico. E dentro disso tudo ainda surgiu o UX na minha vida. Eu comecei a estudar UX. Eu imagino que você já Uhum. tenha ouvido falar, né? A Já, experiência bastante. do Tem usuário. bastante gente me seguindo de UX, inclusive. Isso é Pronto. bem Eu, legal. eu comecei a estudar UX design e Uhum. aí eu tô querendo fazer essa transição de carreira para UX design. Uhum. E aí eu tava muito assim focado, eu comecei a fazer um curso, tal. Eu estou um pouco focado no curso, só que eu como eu tô tendo respostas positivas de seleções e coisas, eu tô meio assim dividido. Ao mesmo tempo que eu quero investir na carreira de UX, as coisas pro lado da comunicação realmente propriamente dita estão me chamando aqui. Então, eu fico nessa divisão. Eu não sei se eu invisto 100% e eu paro de aplicar para outras vagas que já são dentro da minha área, ou se eu invisto 100% em UX. E eu não sei exatamente como eu devo me posicionar, por exemplo, no meu LinkedIn, porque assim, eu sou um profissional que tenho 13 anos de carreira em comunicação, marketing e design gráfico. Então, eu não sou um profissional júnior, mas em UX design eu sou júnior. Eu não, é algo que eu sei que eu sempre acabei fazendo intuitivamente, mas eu não tenho certificado, e que é muito importante ter um certificado, eu não tenho conhecimento de base teórico. E é o que eu estou buscando exatamente agora nesse curso que eu estou fazendo. E aí eu fico na dúvida de como eu me posicionar no LinkedIn, se é correto eu chegar e mostrar no LinkedIn assim, olha, estou aprendendo aqui, porque assim é muito comum para os profissionais de UX design por exemplo, pega uma página, refaz a página e apresenta no LinkedIn, olha, esse aqui é meu projeto para a página do Carrefour, digamos assim. Uhum. E aí as pessoas vão lá e dão uma opinião, ó, eu melhoraria isso, aquilo. E isso é algo que, assim, os recrutadores veriam que é algo que eu não domino 100%. E aí eu fico na dúvida se é interessante eu mostrar que eu sou iniciante nisso para os recrutadores, me colocar realmente como estou aprendendo, sendo que eu sou um profissional que já está há X anos no mercado, e, enfim, eu fico nesse meio termo. A minha grande questão no momento é essa, porque é algo que está me interessando muito e é algo que eu estou iniciando ainda. Eu não sei exatamente como me posicionar nesse contexto todo. Tá. Vamos lá. Antes de eu passar para a próxima, para realmente te falar algumas coisas, assim, te direcionar, eu preciso saber uma coisa. Primeiro, você tem permissão de trabalho? Você tem cidadania? Tem. Então, isso daí tá Cidadania tranquilo. espanhola. Tô. Ah, você tem cidadania espanhola como eu. Acho que Temos. assim, igual a você. Temos. Então, Igualzinho. beleza. Então, Bruxelas é tranquilo de você conviver. Tô vendo que você agora tá aprendendo francês, isso realmente é muito importante. Tá bom. Então, já tenho aqui pelo menos uma base para eu também poder te direcionar da forma certa. Sim. É, Beleza, vamos lá. Caso complicado, eu acho. Não é complicado, não. Na realidade, não é nem um pouco complicado. A gente Ah, acha que o nosso caso é complicado, né? A gente tem essa tendência de achar que o nosso caso é complicado, o nosso caso é diferente, mas muitas vezes o sim. nosso caso é muito igual ao dos outros. E o seu caso não é muito diferente dos meus alunos que estão passando por essa transição, né? Dessas pessoas que têm vontade de fazer a transição. É... Antes da gente falar sobre a imagem que você quer passar, aquilo que você quer fazer, é realmente imprescindível, Wilber, que você compreenda aquilo que você realmente quer. Não adianta. Não vai ter jeito. Quando a gente está falando sobre posicionamento de carreira, Uhum. independente se isso vai ser no seu currículo, na sua cover letter, se isso vai ser no LinkedIn, né, durante a entrevista, em todo o processo você precisa ter um direcionamento específico. E você já está reparando isso, porque você mesmo falou, né? Eu agora estou recebendo algumas coisas positivas,
nessa área, só que eu tenho toda essa transição aqui nesse lado. E aí, o que que eu faço, né? Então, você tá reparando que você precisa escolher e não vai ter jeito. Você realmente vai precisar fazer uma escolha, tá? Sim. E essa escolha, ao meu ver, ela precisa sempre ser mais voltada para aquilo que você realmente deseja fazer. E não necessariamente o salário, não necessariamente o cargo, entendeu? Porque não adianta você estar num cargo super sênior, por exemplo, em design, em comunicação, mas não ser exatamente aquilo que você gosta e ama fazer, né? Porque você não vai estar feliz naquela posição. Então a gente precisa realmente colocar um pouquinho mais do nosso coração ali naquela escolha. E eu acho essa uma parte interessante, porque normalmente as pessoas não fazem isso. Normalmente as pessoas se levam na emoção em questão a etapas do processo seletivo, mas não na etapa da escolha. Né? A escolha eles querem fazer estratégico, baseado no salário e no cargo, sem pensar que daqui a 5 anos as coisas podem ser diferentes, que você pode estar num cargo maior e receber um salário melhor, né? Sendo Sim. que você só precisa começar de algum lugar. Então eu acho que tem que ser aquilo que está falando mais forte. Porém, entretudo, contanto, todavia, eu também consigo compreender que você está em um momento da sua transição ainda muito recente. Então é assim, é uma coisa que você está começando a aprender. Você ainda não tem um portfólio em UX para você mostrar esse portfólio, né? E isso talvez possa te gerar um pouco de insegurança, talvez, né? Para você realmente se candidatar dentro disso. Então, Wilber, eu acredito que pode ser interessante para você refletir sobre continuar nessa carreira que você está agora, tá? Agora. Por quê? Porque você está ainda aprendendo sobre o X. Como você ainda está ganhando esse conhecimento, se você for fazer essa transição agora, talvez seja mais desafiador do que com o que você já tem, entendeu? Talvez você ainda precise de um pouco mais de experiência mesmo, não só do conhecimento, tá? Mas talvez até um pouco de experiência mesmo. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas como você talvez esteja precisando dessa experiência e não só do da posição como um todo, né? Eu talvez esperaria um pouquinho. Iria para uma nova empresa, porque você não está feliz nessa atual, né? E isso te daria tempo, sabe? Você já está na área, você já está nessa área aqui. Então, para você fazer a transição, talvez seja mais interessante você fazer uma transição um pouco mais estruturada, vamos dizer, um pouco mais estratégica, com um timing um pouco melhor, tá? Então, essa é a primeira coisa assim, que eu acho que você deve pensar. A Renata fez uma pergunta interessante que eu meio que já sei a resposta, né? Que ela falou assim, cadê? Se você quiser seguir em UX, não dá para você destacar essas experiências que você teve em design gráfico? Até dá, eu sei que até dá para você fazer, mas eu também tenho consciência de que nem tudo vai ser tão bem colocado. Tem como você colocar nessa transição, mas eu também sei que o UX design é um pouco diferente do design gráfico, né? E eu sei que algumas empresas vão pedir por essa experiência específica, né? Então aí entram as colaborações, tá? Que eu acho que você pode começar a fazer. Então, pensa o seguinte, se você tomar essa decisão de realmente começar a fazer a transição agora, vai ser tudo meio corrido, concorda? Vai ser tudo meio corrido. Você está aprendendo tudo, você vai ter que encontrar colaborações para você fazer, sendo que você está num emprego que você não está gostando, e esse tipo de coisa vai realmente deixando a gente para baixo, eu sei que vai deixando. Com o tempo, você vai começar a esquecer o bom profissional que você é de forma geral, porque você está fazendo uma coisa que você não se sente desafiado, você não sente que você está entregando o seu melhor. E aí, quando a gente não entrega o nosso melhor, o que acontece com a nossa autoestima? Vai decaindo. Porque, pô, eu sei que eu sou capaz de mais, mas eu não estou fazendo esse mais. E quando eu não faço esse mais, eu esqueço aquele mais que eu fazia. Então, você começa a ficar mais para baixo.
eu acho que quando a gente vai fazer a transição, a gente tem que estar com uma autoestima lá no alto, sabe? Realmente bem alta, para a gente conseguir fazer essa transição de uma forma muito boa pra gente, entende? Por mais que sejam uma transição muito leve que você está fazendo, não é uma coisa assim, né, tão gigante se você parar para pensar, porque você ainda está mais ou menos na mesma área, mas ainda é uma transição e a gente sabe que essa transição também vai te levar a talvez cargos menores. Então, se você pelo menos estiver no cargo que você já tem hoje, porém em um trabalho melhor, isso vai alimentando a sua autoestima, vai te dando tempo para você se especializar mais na teoria, te dá tempo para você começar a fazer as colaborações e aí vai te dar tempo também de fazer a transição com mais calma. Ainda também, e isso aqui é uma dica extra que eu vou te dar, se preparando financeiramente para essa transição. Porque você, nesse cargo que você tá, você vai estar recebendo um pouquinho mais, né, Wilber? Você não vai receber tão abaixo quanto o UX Designer. Não que o UX Designer receba pouco, porque eu sei que na Europa é uma área extremamente desejável, então mesmo júnior, você vai ter um salário bacana, mas talvez esse salário bacana não vai ser o padrão de vida que você tem hoje, entende? Então eu acho que vale muito a pena você avaliar um pouco de forma mais estratégica aqui. Primeiro, como que vai ser o salário quando você fizer essa transição? Vai ser muito baixo, né? Vai ser muito alto? Como é que, quer dizer, mais alto do que eu estou esperando, mais baixo do que eu estou esperando, mais baixo do que eu recebo hoje, tá? Esse é o mais importante para você então avaliar como que vai ser meu padrão de vida. Para então você também decidir até em quanto tempo você quer fazer essa transição. Então, ao invés de você sair fazendo a transição agora, você pode avaliar. Olha, se eu trabalhar por 1 ano nessa empresa aqui, quando eu for fazer a transição, eu posso ficar 1 ano, 2 anos recebendo um salário um pouco menor, mas ainda no meu padrão de vida, porque eu juntei dinheiro para fazer isso acontecer também. Então, se você pensar com um pouco mais de estratégia, a sua transição vai ser muito mais tranquila, sabe? Fez sentido até agora o que eu falei, Wilber? Fez. É porque fez. eu acho que a insatisfação causa uma certa urgência ai, quero sair desse trabalho e tal. E aí eu acho que eu vi no UX Design assim uma janela boa, uma boa saída, assim, uma porta que pudesse me levar para outro lugar, e eu meio que comecei a direcionar tudo para esse lado. E o contexto atual começou a me puxar de volta para a minha área que eu já domino, de fato, que eu já tenho experiência, que eu já domino. E para aquilo que você também, bem ou mal, que você gosta, na realidade. Porque não é que Sim, você sim. não goste, né? Você está tentando voltar só a fazer as coisas, as tarefas que você fazia antigamente. Você não está conseguindo. E o UX Design, ele vai te dar mais dessas tarefas. É só o que ele vai fazer, né? Na realidade, ele vai te especializar mais nessa tarefa. Mas a real é que o que você faz hoje, ele é o suficiente para você. Aquilo é bom para você. Porque o que você está fazendo agora não é. Esse trabalho administrativo é que não é. Né? E aí a gente se deixa meio que ser sugado pelo ruim e meio que esquece que existem outras maneiras, né, de fazer isso. Então, tá, beleza. Essa parte, então, fez sentido. Tá, vamos por partes aqui agora. Eu vou falar sobre as colaborações. E eu acho que é bacana também a gente falar sobre essa questão da imagem, tá? Até para sua transição, tá bom? Tá. Engraçado, legal. Essa pergunta que a Renata fez é muito boa. Eu adoro, a Renata é minha aluna, tá? Só para constar. Então ela faz perguntas boas, porque ela sabe, como ela fez o curso, ela sabe o que ela tem que perguntar para você, para ela saber, entendeu? Então ela tá perguntando aqui, mas você querer UX é porque você quer mesmo? Ou isso seria uma oportunidade de você sair de um emprego que você não gosta? É porque eu quero mesmo, porque é algo que eu percebi que eu gosto de fazer, apesar de, assim, eu ainda não conhecer como é a rotina exatamente de um UX designer. Mas é algo que eu gosto de fazer, que eu sei que eu faço bem, eu sempre acabei fazendo meio intuitivamente nos meus outros trabalhos, mas é algo que eu realmente gosto. Foi assim, como eu acabei levando muitos nãos antes por estar aplicando da forma incorreta para outras vagas, eu pensei, poxa, eu posso me qualificar nisso aqui e direcionar tudo para isso. Mas não é apenas uma fuga, não. É algo que eu realmente me identifico e que eu gosto. E que eu acho que é uma carreira promissora. Eu acho que é uma área bastante promissora, assim, nesse momento. E em crescimento constante, Isso, né? Em crescimento constante. O UX Design realmente está ganhando um espaço muito grande.
E eu acho que agora realmente é a hora. Eu só vejo isso acontecer, assim, esse boom que está acontecendo especificamente para UX design nos próximos 4, 5 anos. Depois vai começar a declinar e aí É vai isso, vir novas coisas, porque esse é o claro. negócio do design também, né? E foi aquilo que eu tinha de falar. Como eu conheço também as áreas, né? Eu acho que eu acabei captando que você gosta de uma coisa específica que o UX está te dando, né? Por isso que eu até Isso. tinha falado isso. Mas beleza. Então agora vamos pensar um pouco sobre essa questão da colaboração. Tá? Por que eu Tá. quero falar sobre isso específico? Porque eu acho que isso pode ser interessante para você dentro dessa estratégia. Eu acho que, antes da gente falar sobre isso, deixa eu só pontuar novamente essa questão de você continuar nisso que você tá agora. Será que eu devo mesmo? Eu acho que eu já deixei isso claro, né, pra você. Sim. Você, às vezes na mentoria eu me empolgo, eu esqueço o que eu já falei, mas eu acho que já ficou Ah, nítido, né? Se você ficar nisso agora, mas num emprego mais interessante, você vai realmente ter um avanço mais interessante para sua carreira de qualquer forma e vai te dar tempo. Eu acho que agora é o que você precisa mais, né? Tempo, ganhar um pouco de tempo para você fazer a transição. Beleza, então agora falando especificamente sobre as colaborações. Colaborações são praticamente voluntariados que você pode fazer, tá? De forma estratégica para você ganhar essa experiência em UX e de quebra você também ganha experiência em experiência não, referências, tá? Então, de quebra, tá. você ganha referências também, porque você está entregando essa colaboração para essas pessoas. Então, você literalmente vai bater, entre aspas, na porta de empresas ou de pessoas específicas. Por exemplo, pessoas como eu, né? Eu faço conteúdo online, não faço? Eu faço essa entrega de conteúdo aí para as pessoas, correto? Eu sou uma pessoa que eu preciso de certos pontos de UX design. Em alguns pontos do meu trabalho eu vou precisar. Então, o que você pode fazer? Ver o conteúdo de alguém e oferecer esse serviço. Olha, Rach, quero te oferecer aqui esse serviço, eu estou querendo fazer colaborações porque eu quero ganhar essa experiência e tudo que eu quero em troca, além da experiência como um todo, né, é uma referência no final. Você topa fazer isso? Entendeu? Isso aqui eu tô te dando um exemplo, tá? Não é eu especificamente que você pode. Apesar de que eu já fiz isso, gente, eu já topei fazer colaborações com pessoas, porque fez sentido aquilo pra pessoa e pra mim. Mas você pode verificar pessoas específicas ou empresas, se você quiser. Então, para isso, o seu networking tem que estar como? No topo. Ele tem que estar muito bem estruturado, tá? E aí, aqui vem uma questão que eu acho que é muito importante de você tomar cuidado, tá? Que é realmente essa questão do LinkedIn e do seu posicionamento, tá? E eu já vou falar sobre isso, mas deixa só eu terminar a colaboração, porque senão eu vou embolar tudo que eu vou falar e aí eu não falo nada. E eu gosto de encerrar um assunto e começar outro. Então, dentro dessas colaborações, né, você vai poder colocar essas colaborações no seu currículo, você vai fazer um portfólio, entendeu? E esse portfólio ele pode ficar online, ele vai estar à mostra para as pessoas, então você vai estar fazendo esse movimento. E isso é uma coisa que, se você fizer de uma forma estratégica, tem como você conciliar junto com o seu trabalho, entendeu? Tem como você fazer um pouquinho no final de semana, entendeu? Eu tenho um amigo meu, inclusive, que ele também trabalha com design, também está fazendo a transição para o UX design, mas aqui no Brasil, coitado. E aí mas ele trabalha de segunda a sexta e sábado e domingo ele faz freelas de UX design, entendeu? Então ele pega 1 ou 2 jobs assim e aí ele vai fazendo aquilo. Então isso é uma coisa que vai caber na sua rotina, vai caber no seu mundo para você ir fazendo essa transição com calma. E isso vai começar até também a te mostrar o seu conhecimento, você colocar esse conhecimento em prática. E isso vai ser muito importante. A gente sabe que para certas áreas, né, essa questão da experiência também conta muito na hora de você se candidatar. Não é só sobre você ter a teoria daquilo. Muitas vezes, para eles, a prática também é uma coisa necessária. E a colaboração, ela elimina a necessidade de uma primeira experiência, entendeu? Tipo, oficial. Ela te ajuda a ganhar um portfólio e depois você pegar uma primeira experiência, talvez até um pouco melhor do que uma primeira experiência muito júnior. Porque você já tem, bem ou mal, Wilber, você já tem uma carga que vem de comunicação, que vem de design, que você já fez isso antes e você está só
adicionando um novo conhecimento, e aí você tá com experiência dentro desse conhecimento. Fez sentido também o que eu falei até agora? Fez sentido. Perfeito. Adoro quando eu faço sentido, gente. Aí agora vamos falar sobre essa questão do posicionamento. Gente, Renata é isso, tá? Só pra te avisar. A Renata Gente, eu juro pra vocês que eu não pago a Renata pra fazer isso. Ela faz questão de ir em todas as lives. Inclusive as lives que eu sou convidada na conta dos outros. Ela vai lá e fica fazendo propaganda. Eu vou ter que pagar a Renata algum dia, né? Porque... Como é que faz? Ela fica só fazendo propaganda. O que ela falou aqui para quem está assistindo a gravação? Só acho que o Will deveria se juntar a nós no Esteja Onde Quiser, o curso. A vida dele vai mudar depois disso. Mas, Renata, nem todo mundo. Deixa as pessoas, Renata. Mas faz propaganda, não tem problema não. Mas vamos lá. Agora vamos entrar na questão da sua imagem, do seu posicionamento, tá? Que isso realmente é um fator muito importante, porque que foi um fator até que você trouxe, né? Você falou, eu não sei o que fazer, como é que eu vou fazer esse posicionamento? Eu acredito que para agora, né, se você realmente decidir seguir essa estratégia de ficar ainda nessa área que você está atuando atualmente, conseguir um trabalho melhor, não faz sentido você se posicionar de uma forma diferente. Faz sentido você ficar no posicionamento atual que você tem como designer, como comunicação, com aquilo que você tem experiência, tá? Tanto isso no currículo, quanto na sua cover letter, quanto no seu LinkedIn, tudo tem que estar indo para essa objetividade, né? Para esse objetivo específico que você tem. Quando você começar a sentir, bom, agora é o timing da minha transição, é agora que eu tenho que começar a fazer isso para minha vida, isso aqui vai fazer sentido agora, aí você começa a mudar um pouco o posicionamento, tá? Aí só você começa a mudar. Então não muda antes, muda quando começar o timing. Então não é nem quando você fizer a transição. É um pouco antes de você começar a transição, você já pode começar a colocar alguns pontos específicos, tá? Então colocar um título um pouco mais desejável para essa área de UX, colocar nas experiências, né, nas questões ali do LinkedIn, já começa a colocar coisas bem específicas dentro do UX, mesmo as áreas que você... Aquilo que você já trabalhou, mas que dá para você inserir um com o outro, porque dá, né, para a gente fazer essa conjunção das coisas para a gente se vender. Aí você começa a mudar o seu sobre e, muito importante, aí você introduz postagens bem direcionadas para essa transição. E aí vai ser bem legal se você já tiver as colaborações, porque você já vai poder começar a postar sobre as colaborações, mostrar o seu portfólio. E nisso você tá o quê? Fazendo networking com recrutadores, fazendo networking com empresas, tá? Esse networking ele tem que ser ao mesmo tempo, tá? Inclusive antes, eu acho que primeiro você começa o networking, depois você começa a direcionar tudo nesse lado, e aí eles vão começar a te ver, eles vão começar a observar você, vão começar a observar o seu post, vão ver o seu portfólio. E nesse jeito aqui que eu tô te falando, as chances são que vão bater na sua porta, não é você que vai se candidatar. Alguém vai te oferecer alguma coisa se você fizer nesse formato. Claro que nada é perfeito e pode ser que você não consiga se destacar apenas com o LinkedIn e aí você precise, talvez, de realmente se candidatar. E tudo bem, não tem nada de errado com isso, tá? Eu realmente acredito que um LinkedIn muito bem feito, ele recebe pessoas, ele recebe ofertas. Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue ter um LinkedIn tão estratégico assim. E aí, se isso não acontecer, aí você começa realmente a se direcionar e a se candidatar para esses cargos específicos, tá? Mas então eu acho que o seu posicionamento hoje ele deve permanecer do jeito que você tá, caso você realmente queira fazer, continuar nessa estratégia aqui que eu te dei toda hoje, tá? Porém, pode ser que você não queira fazer essa estratégia, pode ser que você simplesmente queira fazer a mudança inteira para UX agora, né? Deu na telha. Não, quero fazer essa transição. Se você quer fazer essa transição hoje, se você não se incomoda de receber menos no começo,
né, de começar a ganhar essa experiência, então sim, mude já completamente o seu posicionamento. Aí vai fazer sentido você mudar o seu posicionamento do LinkedIn, do currículo, de tudo, para ser bem de acordo com a nova área, tá? Mas aqui é muito importante de eu reiterar. Não queira os dois. Não queira, tá? Que isso é um erro muito comum, inclusive. É um erro típico das pessoas. E por isso que eu comecei todo o nosso papo falando sobre ter objetividade. Porque quem tudo quer, nada tem. Se você atira para os dois lados, você não acerta o alvo. Entende? Porque você tá atirando para cá e você tá atirando para cá, mas o alvo que é bom não está sendo atirado. Porque você não tem não tem alvo nenhum, tá ali, tá uma folha em branco, entendeu? E sem você poder fazer nada. Então é muito importante que você tenha um direcionamento, sim, que você saiba o que eu quero. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer realmente. Decidir o que eu quero. Eu consigo me ver mais um ano e meio dentro dessa área aqui, mas num emprego melhor, que vai me direcionar ainda para fazer mais coisas em design, para eu continuar com isso aqui, ganhando essa experiência aqui, me alimentando nisso, para depois fazer a transição? Ou eu quero já, não quero nada disso, quero realmente fazer a transição vai fazer sentido para mim hoje na minha vida, então é esse o caminho que eu vou escolher, ponto final. Você vai ter que decidir. Só tem dois caminhos, né? É aquela mesma coisa de sempre que eu falo. Tem caminho, você tem que escolher o caminho que você quer. Você tem que colocar no GPS. Imagina você pegar um GPS, você entrar no carro, colocar no GPS assim, eu quero ir para dois caminhos diferentes. O GPS não vai conseguir te ajudar, porque ele só tem como te dar a direção de um caminho. É a mesma coisa quando a gente está pensando na nossa carreira. E mesmo sendo uma coisa tão similar uma com a outra, que é a comunicação e o designer gráfico e o UX design, por mais que eles sejam muito parecidos, eles não são iguais. E a venda deles muda também, né? A venda de você, o Wilber, produto, ela muda. E a partir do momento que ela muda, você tem que direcionar ela da forma certa, né? Não adianta você querer vender na mesma latinha leite condensado e creme de leite. São duas coisas que são similares, mas elas são um mundo de diferença, entende? Faz sentido o que eu tô dizendo? Faz bastante. Então não adianta muito você querer, tipo assim, se posicionar em ambas as partes, tá? E também não vem com essa coisa de ter dois perfis diferentes. Isso também não rola. É realmente direcionar, é decidir, né? E eu acho que a maioria das pessoas, elas têm muito medo da decisão. Não sei se isso acontece com a sua pessoa, Wilber, mas eu sei que muitas pessoas têm medo de decidir. Elas têm medo. É porque eu sempre falo do leite condensado. E aí a Renata agora tá me zoando. A maioria das pessoas tem muito medo da decisão. Ah, e se eu decidir errado? E se eu optar por UX design e aí eu me arrepender profundamente? E se eu optar pelo designer gráfico e comunicação e eu me arrepender e querer mudar de novo? Não tem problema. E eu acho que é isso que as pessoas às vezes elas esquecem, sabe? Tá tudo bem errar. Tá tudo bem escolher uma coisa que talvez não faça tanto sentido. Eu acho que quando a gente tem confiança na gente, no nosso trabalho, a gente tem a gente está com um autoconhecimento muito bom, a gente não erra. Normalmente a gente não erra, tá? A gente toma a decisão certa para nossa vida, para o nosso momento. Eu realmente acredito nisso. E eu vejo até pelos meus alunos que muitas vezes passam pela mesma coisa que você está passando. De tipo, o que eu faço? Eu tenho que fazer uma transição. Eu devo continuar na minha área e ir para essa transição? Não devo. Muita gente passa por esse questionamento. Mas quando eles tomam a decisão, eu vejo nítido que eles estão felizes com aquela decisão que eles tomaram, sabe? Porque quando a gente se conhece, né? Quando a gente tem essa noção, essa autoconfiança muito alta, a gente fica bem para tomar essa decisão e para até lidar com a consequência dela, sabe? E eu acho que assim, o máximo que vai acontecer com você é que se você for para o UX design, você volta para a tua área anterior. E o máximo que vai acontecer é você sair dessa sua área um pouco mais rápido do que você estava esperando e ir para o UX design, sabe? Sim. Então, tipo assim,
A Só que de qualquer escolha. forma eu preciso de uma bagagem maior, eu preciso ter mais segurança, eu preciso E ter eu acho mais que. Eu, conhecimento antes de fato escolher essa transição e me posicionar todo assim e me rotular como UX é, design, me contrate assim. E eu acho que assim, não é nem só você ter mais. Eu concordo, eu acho que você tem sim que ter mais desse conhecimento, né? Para você se sentir confiante para se vender como um produto UX design, né? UX designer. Mas eu acho que não é nem só sobre isso, é você realmente ter autoconfiança na sua decisão como um todo, sabe? Tipo assim, eu acho que só o fato de você ter trazido isso e ter perguntado já mostra que talvez você não esteja tão seguro, entendeu? Com essa Sim, transição. Já mostra que você tá. Será que eu devo fazer isso? Será que meu timing é certo? E quando a gente está na dúvida, às vezes é melhor a gente ir para aquilo que a gente conhece, para ganhar esse conhecimento e mudar para esse outro lugar quando a gente está se sentindo mais confiante. O que faz muito sentido na realidade, você não está tão confiante assim. É uma área nova para você, você está é, aprendendo ainda sobre ela. E você não está se sentindo confiante. E as colaborações, elas vão te ajudar a se sentir confiante. O networking vai começar a te direcionar melhor para você sentir essa confiança também, sabe? As postagens no LinkedIn que você vai vir a fazer. Então, tem muitas etapas na realidade que você vai passar e que vão te ajudar a sentir essa confiança de outra forma. Mas talvez hoje não seja o ideal para você, entendeu? entendi. E esse direcionamento é muito importante. Essa decisão é muito importante porque ela dita todo o resto, né? Você viu que ela dita Sim, todo o resto, inclusive a sua própria imagem, né? sim. Eu vi algumas pessoas que estão fazendo esse curso comigo, eu as vi colocando no título do LinkedIn assim, UX é informação, UX designer é informação, coisas Uhum, assim e tal. uhum, E eu fiquei assim, será? Só que são pessoas muito mais jovens do que eu, muito mais iniciantes de modo geral no mercado de uhum, trabalho. Então, eu pensei em colocar também, depois eu fiquei assim, não. Eu já achei uhum, que é um posicionamento muito, muito júnior, assim, para o posicionamento que eu quero ter agora. Porque, assim, imigrar já é igual a você zerar a sua carreira. Quando eu vim para cá, o meu currículo, por mais que tivesse 10 anos de história, quando eu contava, eu trabalhei assim, assim, assado, os recrutadores olhavam para minha cara e diziam, tá, mas eu não conheço essa empresa, eu não sei, eu não vi. Era muito assim, tipo, é como se realmente tivesse zerado. Então, agora, 3 anos depois, eu sinto que eu já tenho uma bagagem com esse meu trabalho atual, que já estou quase há 2 anos no mesmo trabalho. O meu currículo já está sendo visto de outra forma, já é um uhum, contrato de trabalho real e tal. Então, eu já estou sendo visto realmente como um profissional e agora até a minha bagagem anterior do Brasil já conta mais, porque aí eu posso contar a história como um todo, dizendo o uhum. que eu já vivi no Brasil e o que eu estou desenvolvendo aqui agora. Então, quem está me selecionando tal, vê que eu realmente tenho conhecimento de causa, que eu sou profissional bom e tal. Então, esse foi o que me colocou assim. Eu achei que seria um posicionamento muito, muito, muito iniciante para mim e me traria muitas casas atrás Uhum. de todo esse espaço que eu tive que percorrer para chegar nesse momento de estar realmente mais bem posicionado como um profissional E de eu marketing e comunicação concordo. aqui. Eu concordo. E eu acho até mesmo para quem está em formação, não necessariamente essa vai ser uma boa estratégia. Entende? É engraçado isso, né? Sim, Claro que vai depender muito se essa pessoa realmente é muito nova, se ela ainda está entrando no mercado de trabalho. Depende de algumas coisas, sim. Mas eu não acho que eu tentaria entrar no mercado de trabalho, assim, eu pelo menos, aliás, nem para mim só. Eu acho que eu não falaria isso para um aluno, não falaria para o aluno colocar que ele está em formação, que ele está adquirindo esse conhecimento apenas. Não no título, não no título. Eu uhum, falaria num sobre, entendeu? Eu teria outras estratégias no LinkedIn para mostrar isso, não necessariamente no título. E eu acho que esse é um erro muito comum também do LinkedIn, é que as pessoas teimam em colocar um, um, um título que pode às vezes ser ambíguo. Então, tipo assim, por exemplo, no seu caso, você vai e coloca no seu título as coisas que você tem atualmente, e aí no final você coloca UX Design Informação. Isso uhum, balança o algoritmo, entende? Isso sim, mexe com o algoritmo, porque o algoritmo fica meio confuso.
sabe? Eu acho que a gente tem que dar um direcionamento melhor para que você consiga se posicionar da forma certa no LinkedIn de uma forma geral, entendeu? Então, essa escolha, eu concordo com você. Eu acho que não tem necessidade de você fazer isso. Ganhando, adquirindo esse conhecimento também, você vai poder fazer isso de uma forma mais estratégica e melhor. Porém, gostaria de te alertar. Eu não acho que zerou o seu passado. Eu só acho que você não soube vender isso também para as empresas quando você chegou. O que é normal, porque você tinha acabado de chegar nesse novo país, não tinha rate nenhuma, então para te direcionar, para te ajudar em nada, você realmente fez assim, bom, vou aqui ver como que eu vou fazer isso. Você fez sozinho, né? Então faz sentido você não conseguir construir isso e entregar isso. Mas essa venda do Wilber com 10 anos de formação não, né? De experiência, ela foi levada com você. E eu quero falar isso, eu quero deixar isso nítido, porque como você falou sobre isso, né? Você trouxe esse ponto aqui, eu achei que seria importante eu também trazer esse ponto aqui. Para que as novas pessoas, talvez tenham pessoas que acabaram de chegar no exterior e estejam passando pela mesma coisa. Então eu quero quebrar um pouco disso e falar assim, isso não é verdade, tá? Tem como você vender aquilo que você já fez. Por mais que eles não conheçam a empresa, tem como você demonstrar isso de diversas formas. É que a gente não sabe como, né? Muitas vezes a gente não sabe como se vender, como falar da gente, mas tem sim estratégias, tem sim formas que você pode fazer isso e trazer as suas experiências. Você não está zerado completamente. E uma outra coisa também que eu acho que é importante aqui de falar que não está zerado, que foi uma coisa que a Renata falou aqui ainda há pouco, é o seguinte, você quando faz uma transição, você não zera também, sabe? Não acabou, aquilo que passou não é zerado, não acabou tudo, 100%, não, agora que eu estou fazendo uma transição é como se eu tivesse dado um restart aqui no jogo e comecei do zero. Não é verdade. No caso aqui do Will específico, né, Will, você ainda está indo para uma área bem parecida uma com a outra, então vai dar para você de uma forma mais fácil ser estratégico com essa montagem da transição. Mas, para pessoas que estão em áreas completamente diferentes, como, por exemplo, a minha aluna Paty, que está saindo de engenharia química e está indo para finanças, uma coisa nada a ver com a outra, nada, oficialmente nada a ver uma com a outra, ainda assim, existem formas de você vender aquilo que você já passou. Tanto que, com a Paty, né, a gente já fez algumas mentorias e tal, e eu vejo, assim, não só eu vejo, ela vê tantas similaridades dentro de uma coisa e outra. É impressionante. Mas por quê? Porque ela tá com uma visão estratégica para isso, entende? Então, quando a gente tem uma estratégia também, a gente não zera o nosso conhecimento. A transição, ela funciona independente de onde você está vindo. Mesmo que seja num subemprego. Onde for. Tá? E só para desmistificar isso também, que a Renata falou aqui no meio do AUE todo, eu acho que é importante de ser falado. Teve uma outra coisa que você falou e que eu queria pontuar. Peraí, você falou do LinkedIn, você falou de ser júnior, o que mais? Não me lembro, tinha mais alguma coisa. Não, eu só questionei que, assim, os alunos também desse mesmo curso postam muitos projetos e protótipos que eles estão fazendo e a própria orientadora do curso vai lá no LinkedIn e comenta, muito legal, parabéns, eu trocaria isso, 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 isso. O que mostra que o seu projeto ainda é falho, não é algo assim, sabe? O que mostra que você está engatinhando ainda naquilo. E aí, assim, eu já estou criando protótipo, já estou fazendo assim, mas eu não postei nada no LinkedIn justamente por isso. Por eu achar que talvez não seja interessante eu ficar mostrando que eu estou aprendendo que eu estou realmente engatinhando nessa área. Eu posso ser avaliado de outra forma. Eu não preciso necessariamente ser avaliado no LinkedIn. Sim, para todo mundo ver. Era o que eu ia perguntar agora. Esse tipo de avaliação que a professora vai fazer, ela pode fazer diretamente com você, por e-mail ou qualquer coisa assim? Ela pede para postar em rede social, no LinkedIn e tal. Mas eu posso postar em qualquer outra rede, que não exatamente seja necessariamente o LinkedIn.
Você pode postar no Instagram, no É, Facebook. Porque na isso, realidade, provavelmente para ela é interessante que você fale sobre o curso nas redes claro, sociais, porque você está fazendo isso, uma propaganda dela, né? Inclusive, achei isso. super interessante isso aqui. Vou pedir para os alunos daqui a pouco fazer isso também. É, Não, mas falando sério, sim, faz muito sentido. E eu concordo também com você aqui. Eu acho que como você tem uma carreira já muito consolidada em uma área e você quer construir uma reputação mais interessante desde o começo dentro do UX, eu acho que você se expor nesse formato, ainda mais no LinkedIn, que é uma rede profissional, completamente profissional, eu acho que não faria mesmo muito sentido para você, não. Eu concordo. Eu acho que vale a pena você segurar isso, não postar isso assim, entendeu? E depois, estrategicamente, fazer postagens já avançadas. Tipo, você mandou bem, você fez boa. direito, sabe? Sim. Sabe, com as suas colaborações, com as coisas, ser mais estratégico. Você não é novo, né? Não que você não. Tô dizendo que você é velho, não. Você só não é um jovem de 20 aninhos apenas, Isso. entendeu? Você já deve ter aí seus 26 anos, mais ou menos. 32. Mentira! Você tá igual a mim. Você tá conservado no formol. Meu Deus! Obrigado. Eu achei 32. crente que a pessoa tinha vindo. Mas também nem esse cálculo nem faria sentido. Agora que eu percebi que você já tinha 10 anos de experiência. É, No Brasil, esse cálculo não é, bate. Esse cálculo não bate, realmente. isso. Mas tudo bem. Então você tem 32 anos. É isso. Ainda mostra mais ainda como que na realidade essa transição ela precisa ser estratégica. E aí eu acho que entra de novo aquela questão que eu falei para você no início da live, né? Eu acho que exatamente por você já ter tanto tempo de experiência e por querer ter uma imagem mais estruturada dentro do UX design, eu não acho que vai fazer sentido você fazer essa transição agora. Realmente não acho. Porque se você. Agora, então, que você me deu mais informações, agora que a gente chegou no final da live, assim, né? Hum, Da Mentor Live, agora eu consigo enxergar nitidamente. Que eu acho que se você fizer isso agora, vai ser um pouco precoce. E nem sim. sempre eu falo para as pessoas que vai ser precoce fazer uma transição. Muitas vezes eu falo, vai fundo, se joga, essa transição é agora. Mas eu acho que certas transições elas têm timing, sabe? Principalmente quando a gente olha para o repertório da pessoa. E o seu repertório, ele é um repertório longo, ele é um repertório É, bom, ele é um repertório que te, te, te consolida, sabe? Ele te torna um produto bom no mercado, entendeu? E eu tô assim, chocada e igualmente feliz pelo fato de que você não estava, apesar de trabalhar no Parlamento Europeu, eu tô chocada que você não estava recebendo nada, né? E que o meu conteúdo te ajudou a se direcionar de uma forma melhor, a ponto de você começar a ser chamado para as coisas. Isso para mim é incrível de saber. é. Muito obrigada por isso. Realmente isso me enaltece, me deixa assim Mas, felicíssima. mas foi. Quando eu comecei a fazer, a aplicar de forma estratégica, seguindo as suas. Eu fiz a sua imersão. Ah, Ah, fiz a antes dessa que imersão. tava a outra, assim. E foi, assim, fundamental. Uhum. E eu senti no momento, assim, como o feedback foi diferente. Porque eu tava aplicando de forma aleatória, eu tava assim no desespero literal. Então eu Sim. peguei e fui sendo mais estratégico e realmente foi. Eu tive outro tipo de resposta e isso veio em conflito com a questão da transição, porque eu descobri o UX e comecei a estudar e ao mesmo tempo eu comecei a receber respostas positivas. Aí eu fiquei naquela, tá aí agora. Mas e agora? E Ou não agora? vou. E agora? Eu entendo, É, não, eu entendo. Então, que bom que acabou que você foi a primeira pessoa a me responder, né? E ser a é, pessoa escolhida na mentoria. Porque realmente eu acho que esse é um tipo de coisa onde entra um pouco do cada caso é um caso, assim, né? Quando a isso. gente está conversando. E Uhum. realmente eu recomendo você ainda não fazer essa transição, mas fico muito, muito feliz de saber que isso te direcionou de tal forma que agora você está recebendo alguma coisa, né? Que você A tá, pelo Renata menos. perguntando Ah, ela tá se, perguntando coisa? se rolasse uma proposta para eu voltar para o parlamento, se ainda assim eu queria fazer a transição para o Transicionar UX. pro Não, aí UX. eu voltava para o parlamento, eu ficava no parlamento. Olha! Mas eu ia continuar, Olha isso! mas eu ia continuar Will! estudando UX.
eu vou concluir o curso, eu vou estudar, porque assim é algo que eu realmente gosto e é interessante. Eu vou no curso até o fim. Quando eu entro em curso, realmente eu vou até o fim, eu não largo, não. Sim. Mas a transição Porém, ficaria assim para bem depois. tem que tomar Que é cuidado só justamente pra o conselho não. que você tá me dando agora. Que Sim, exatamente. Dar uma é segurada, isso. né? Só, É, só não pode deixar estagnar, não pode deixar pra depois, né? claro. Agora Tipo, sim, uma ficar dúvida. Quando eu concluir o curso e receber o certificado, é interessante eu postar no LinkedIn, olha, tal. muito Ah, interessante. Tá tá. aí uma postagem muito bacana para você fazer, e inclusive introduzir oficialmente o UX Hum, design como uma nova carreira, né? Isso aqui que eu estou fazendo agora. E aí, putz, já estrategicamente depois disso começar a postar sobre colaborações que você está fazendo, porque a colaboração ela não tem que vir quando você está com o certificado na mão, não. Ela tem que sim, começar realmente quando você se sentir mais confiante de que você está fazendo um bom trabalho. Então, quando você começar dentro do curso a receber mais coisas positivas da professora do que negativa, então, tipo sim. assim, cara, ela tá falando, não, isso aqui foi certo, isso aqui foi certo. Você acertou mais, entendeu? Do que você tá errando. E você tá confiante, cara, agora eu confio de introduzir esse trabalho aqui para alguém. Aí você manda ver, entendeu? Numa colaboração, sabe? Bem importante aqui. E eu vou trazer uma outra questão aqui que eu não falei antes, mas que eu acho que é legal de falar. Sim. Se tu for uma pessoa inteligente, e tu tem cara de ser inteligente, Will, tu é inteligente porque tu tá aqui, tu me É, seguiu, tu assistiu imersão, tá aproveitando o conteúdo, tá direcionando isso. Então você, como esse homem inteligente que você é, hum, você vai pegar e você vai prestar muita atenção nas empresas que você está se candidatando. Porque quem sabe você não consiga fazer essa transição já dentro dessa empresa. Entendeu? Ao invés de você hum, ficar se candidatando aleatório, entende? Que uhum, tal se candidatar com uma estratégia ainda mais poderosa? Então, realmente observando os departamentos. Vai vendo, tipo assim, hoje em dia no LinkedIn, você tem as informações das empresas, ainda mais essa galera aí de UX design e tal, eles são pessoas que normalmente têm bastante interação em redes, né? Então vai lá, vê a empresa, fuxica, vê se eles têm esse departamento de UX design também, se isso também faz parte. Porque fazendo, entendeu? Que tal? É muito mais fácil você fazer a transição quando você já está dentro de um lugar. Porque com essas certeza. pessoas já te conhecem. Você já tem um networking com elas, já são seus colegas, já é uma empresa que você está lá dentro, entendeu? Então, se possível, eu sei que nem sempre é, né? E tudo bem se não for. Só que imagina se você já pode fazer uma colaboração dentro da própria empresa. Sim, De seria virar para incrível. um colega de departamento, entendeu? E falar, olha, eu estou aprendendo sobre o UX design, tenho super interesse nessa área. Se você precisar aí de uma mão, sabe? Só uma colaboração, isso vai ser muito bom para o meu portfólio. E a pessoa já vai ficar de olho, ela já vai ficar de olho, porque ela, putz, esse cara aqui, olha como é que ele é bom, olha o que ele fez. E aí essa transição vai ser muito mais fácil para você. Então seja sagaz até nessa estratégia, tá? Tá. Dica de ouro, hein? Dica de Boa, boa, ouro, gostei. hein? Gostei muito. Que bom, que bom. E ó, eu vou avisar vocês uma coisa aqui, é em off, só para quem está assistindo essa gravação até o final. Essa imersão que o Will acabou de falar vai rolar de novo agora em julho. Então, quem é esperto vai fazer como o Will, vai assistir essa imersão, porque ela realmente tem 3 aulas muito boas. Não é boa? Fala sério. Indico muito, vale a pena Vale a demais. pena, gente, vale a pena. Então, assistam, vai ser muito em breve vou colocar lá no meu feed, avisando, vou avisar vocês aqui no Stories, mas em breve vocês vão ter a oportunidade de se inscrever. É de graça, gente, de graça. De Show. graça até injeção na testa. Só que hoje em dia é Botox e injeção na testa, então não pode mais ser de graça. Porém, é de graça. Então você tem ali 3 aulas com conteúdo riquíssimo, fora as lives que eu faço, né? Super profundas. É isso então, Will. Tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Não é isso, já ajudou demais, muito obrigado.
Gostei Que muito. ótimo! Boas Depois me dicas, dicas de avisa ouro. como que ficou os Paranauê todo. Me manda Te aviso, direct, te falando, ó, aviso. Rach, foi assim, foi assado. Putz, me adiciona no LinkedIn, menino, que eu quero ver essa transição Tá, já te sigo acontecendo. lá, vou conectar agora. Isso, agora conecta. Já segui é bom, começou bem. Agora você É, mete um foi conectar estratégia lá que sua eu. também, foi dica sua essa aí. Não Foi, sai foi, conectando assim exato. não, eu já tô, ó, Olha, gostei, tô eu gostando, anoto as hein, dicas. gente? Tô gostando. Mas isso aí é pessoa aplicada, viu? É aplicado. Olha, Will, muito obrigada, viu? Muito obrigada Obrigado você. pela sua abertura aqui. Eu adorei a live hoje. Eu achei que foi super divertida, super leve. Eu espero É, de coração que tenha te ajudado e a gente se sim, vê ajudou. muito em breve. Com certeza, muito obrigado, ajudou demais. Obrigadão. Obrigado. Beijão. Para você sair Beijo. da live é só apertar o xizinho que tá aqui em Tá bom. cima, tá? Tá certo. Beijo. Beijão. Tchau, Tchau, boa noite. tchau. Tchau. E é isso, meu povo e minha pova. O Will é um fofo, não é, gente? Adorei esse menino. Nossa, queria ele pra mim. Pra sempre. Adorei. Ó, pessoal, que vocês falaram muito. Eu nem consegui acompanhar na live hoje, mas Liz está falando aqui. Resumo dessa live: autoconhecimento é tudo. Mas, minha filha, por que que tu acha que esse é o primeiro módulo do meu curso? É uma injeção de autoconhecimento, porque sem isso você não vai conseguir ir para lugar nenhum. Não mesmo. Deixa eu ver aqui. Todo mundo falando para ele focar no Parlamento Europeu, porque brilhou os olhos. Ah, minha gente, mas eu entendo, viu? Olha, eu trabalhei com. Eu trabalhei na Polícia Federal Britânica, né? Eles não têm Polícia Federal lá, mas é o equivalente. E realmente esse foi um trabalho assim que eu tenho muito orgulho, que eu amei trabalhar lá. A gente tem esses trabalhos que às vezes batem assim mais forte. Mas ó, aposto com vocês que o Will consegue trabalho melhor ainda do que no parlamento. Por mais que o parlamento seja o parlamento, existem muitas outras coisas interessantes. E essa pessoa, né, o Will, eu acho que ele é capaz de conseguir uma coisa até mais interessante para ele, que talvez ele consiga conquistar ainda mais na área dele. Gente, eu quero agradecer muito a todos vocês que estavam aqui presentes, falando muito, muita gente falando muita coisa. Eu nem consegui acompanhar, mas ó, muita gente falando que dica sensacional aí no final que eu dei para ele. Que bom que vocês gostaram. E é isso, ó. A gente vai ficando por aqui. Na quarta-feira eu vou fazer uma live com a Mari Freitas, que, putz, essa garota sabe muito sobre Inglaterra. Eu também sei que eu morei na Inglaterra, né, gente? Mas eu queria trazer uma outra pessoa, uma outra visão, tá? Completamente diferente em relação ao UK, para falar sobre regras imigratórias, para falar sobre mudança para esse novo país, enfim, né? Para muitas pessoas que me seguem, que eu sei que ainda não estão no exterior e têm vontade, talvez, de ir para a Inglaterra, tá aí a sua chance que eu vou conversar com a Mari na quarta-feira, às 15h15, horário de Brasília, tá bom? Então, tá bom, a gente vai se ver então. Will, muito obrigada a você, que fofo, obrigada, Rachel, obrigada a você, adorei ter você aqui hoje e tô aqui, ó, torcendo já muito por você, tá bom? Obrigada a todos pela participação, um grande beijo e tchau, tchau.